Tentaram secar aqui, eu também tentei, mas não deu certo. Não tentamos muito, não. Estou com medo, calma. Ah, meu Deus do céu, cara. A gente vai precisar do Paris Saint-Germain para tentar parar esses caras, que não tem time para parar esses caras. É impressionante. Vocês já fizeram um ano que vou te falar, cara. É para doer o coração de qualquer secador. Coisa mesmo. E o sofrimento não pode parar, porque além. Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto, Mengão, é isso aí, a antizada tá com medo, os caras tão desesperados, o sofrimento não pode acabar. E não, palmeirense, ele mesmo, já vestiu o busto do Flamengo, perdeu a aposta, isso, mas nosso vice, tá preocupado, tá com medinho, o Alves, coitado do Alves, né, só decepção. Tudo pode acontecer, né, no final jogo único, e os caras estão com razão de estarem com medo, a gente tá com razão de estarmos confiantes, lembrando que o PSG é um baita de um time, né? Mas o Flamengo chega muito mais forte para esse Mundial do que o Mundial de 2019, né? E jogou contra o Liverpool, um excelente time. O PSG não é um time tão forte quanto o Liverpool, né? E hoje podemos dizer que a camisa do Flamengo é muito mais pesada do que a camisa do PSG. O PSG vai jogar em casa, no Catar, na terra do dono, né? Mas seguimos a preparação. Vamos falar tudo sobre esse jogo de quarta-feira às 14 horas, horário de Brasília. Se você é novo no canal, chega se inscrevendo. Se você já é inscrito, deixa o seu like. E vamos que vamos. O Flamengo segue preparação para jogo mais importante do ano. Último jogo, quarta-feira, às 2 horas, horário de Brasília, contra o poderoso PSG. É isso mesmo. PSG que pode ter alguns desfalques, goleiro, o Hakimi, talvez o Dembélé possa ser poupado aí, entra no segundo tempo, alguma coisa do gênero. Porém, né, a gente sabe que mesmo assim o time ainda é um baita de um time, né? O Botafogo venceu o PSG na Supercopa, na Copa de Clubes, né, o Super Mundial no meio do ano, naquele jogo onde o PSG acho que teve mais de 30 finalizações e o Botafogo soube se defender, né? E o que tem gerado na mídia paulista, na mídia carioca, é como que o Flamengo vai se comportar diante do PSG. Acredito que o Flamengo não vai abrir mão da forma que joga, assim como fez contra o Bayern de Munique. O próprio Luiz Araújo tem referência a esse jogo, né? Citando as falhas que o Flamengo teve naquele jogo, onde culminou na derrota e na eliminação do Flamengo do Mundial, né? E aí, trazer um trechozinho aqui da entrevista do Luiz Araújo, ele fala: não vamos mudar nossa forma de jogar, mas claro que sabemos que precisamos ter mais atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Vamos entrar da mesma forma que jogamos contra o Bayern, mas com mais inteligência na defesa. Não podemos errar. Tenho certeza que faremos um grande jogo e tomara que a gente vença e realize o sonho da nação. Não podemos errar. São jogadores de alto nível. Os melhores jogadores estarão em campo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do PSG. O bom de termos jogado outros jogos é que saímos com experiência. Contra o Bayern a gente falhou em alguns lances e isso foi crucial para a derrota. Vamos procurar minimizar esses erros e entrar 100% focados. Ou seja, a experiência que o Flamengo teve no Mundial foi de muita valia para esse Mundial do final do ano. Porque o Flamengo venceu o Chelsea, é, o gol do Chelsea sai do erro do Wesley, né? E contra o Bayern de Munique foram 2 erros de saída de bola, a falha no escanteio, né? E o Flamengo perdeu ali por 4-2. Fizemos 2 gols no Bayern de Munique, tá? Fazer 2 gols no Bayern de Munique não é algo comum, tá? É um negócio bem fora da curva. Vencemos o Chelsea 3-1. Quem foi campeão mundial? O Chelsea, em cima do próprio PSG. Então, o Flamengo tem a parte boa do negócio, ter vencido o Chelsea de virada, ter jogado bem. A parte ruim do negócio, os erros cometidos contra o Bayern, que serve de aprendizado para não cometer contra o PSG. A gente não sabe de fato como que o PSG vai jogar esse jogo, porém, pelo fato de não terem vencido a Copa do Mundo de Clubes, né, o Super Mundial, acredito que eles venham babando para ser campeões também. Lembrando que o dono do PSG é quase dono do Catar, né? Então vão estar jogando em casa, propriamente dito. Tem esse peso aí também, os caras quererem mostrar serviço, né, para o chefe, né? Mas o Flamengo, vamos dizer assim, o Flamengo chega muito mais qualificado a essa final de Mundial do que das outras vezes, né? O Alexandro, ele cita um fator muito importante, é uma única coisa que importa, é a final, é um jogo só.
Então é concentração total. E ele fala assim, ó, quando se trata de uma final, pode sempre acontecer de tudo. Sabemos a força do PSG e que eles vêm como favoritos, mas isso não tira a nossa confiança, pensamento e estratégia, aquilo que trabalhamos e que vamos ainda trabalhar para esse jogo. Essa partida é especial, principalmente para nós. A verdade é essa. Vamos aproveitar todos os minutos, segundos, todo o espaço do campo, todo o toque na bola, como se fosse o último. A única coisa que importa nesse momento é esse jogo. Esse sentimento ao qual os jogadores do Flamengo, diretoria, comissão técnica, Felipe Luiz, todo mundo tem passado a dar responsabilidade de jogar este jogo, né? A importância que é o Flamengo ser campeão mundial novamente, não será um jogo fácil, será um jogo muito complicado, muito estudado, e o Flamengo realmente precisa de um jogo perfeito, né? Principalmente na parte defensiva. Então, nada mais justo do que pegar os nossos erros recentes contra o Bayern de Munique e falar isso aqui a gente não pode fazer de forma alguma. Vamos jogar sério, é final, é jogo único. Se precisar dar chutão, dá chutão. Faço simples, sem querer inventar moda e complicar, né? E pelo fato do Flamengo ter aí Alexandro, o próprio Danilo, Jorginho, né, Saúl, jogadores que já foram campeões de Champions League, né, já participaram de campeonatos absurdos, chegam com muita experiência e dão muito mais bagagem, né, para o Flamengo nessa final. Lembrando que o Flamengo em 2019 terminou com o Lincoln em campo, né? Então era era um time titular muito bom, mas o banco de reservas deixava muito a desejar. Já agora não, a gente tem um time titular muito, muito bom, né? E um banco de reservas bom, né? Com peças importantes. Cascal, Everton Cebola, o próprio Luiz Araújo. Acredito que o Felipe Luiz aí possa utilizar o Pedro, né, nos minutos aí durante o jogo. O Pedro que voltou muito bem contra o Pirâmides, né, em poucos minutos ele já mostrou muito serviço, né, mostra o tanto que o cara é diferenciado. E a gente acredita que o Flamengo faça um excelente jogo e sim, eu acredito muito na vitória do Flamengo. Não por ser um jogo fácil, de forma alguma, é um jogo dificílimo, mas na capacidade que esse time tem, né, a capacidade que esse elenco tem de resolver as coisas dentro de campo, né? A gente sabe que tem um dedo do técnico ali, mas no final quem decide é o jogador dentro das quatro linhas. E nós temos um cara chamado Arrascaeta que está num ano absurdo, né? E a gente espera que ele faça outro excelente, bom jogo contra o PSG, né? Assim como os demais, que a dupla de zaga esteja inspiradíssima, Rossi fazendo a defesa absurda contra o Pirâmides, né? No X1 ali com o atacante. E que o Flamengo esteja no dia de ser campeão, né? O dia de ser campeão. Sobre isso, o Flamengo precisa estar com esse pensamento. É o dia de ser campeão, então tem que correr muito, suar muito, muita atenção, muita concentração, não dar mole, porque o time do PSG é um time qualificado mesmo com os desfalques. Deixei para vocês aí o trechozinho dos caras falando, com medo, amedrontados, é justamente isso, né? Os antes estão com medo, né? A mídia paulista aí, o Cicinho, que é São Paulino roxo, já falou muita merda do Flamengo, mas ele acredita que o Flamengo tenha a capacidade, né, de sair vencedor desse confronto, desse duelo. Vou deixar aqui o trechozinho do que ele fala. E, ou seja, se um São Paulino, né, que já jogou Champions, já jogou Real Madrid e tudo mais, acredita que isso possa ser possível, por que não nós flamenguistas, né? E a gente torce para que o Flamengo possa fazer um excelente jogo, né? Ainda, vamos dizer assim, não saiu nada, nem prévia de possível escalação do Flamengo, mas eu acredito que não mude muita coisa do que vem jogando, né? Deve mudar uma peça ou outra ali, questão de desgaste mesmo. E tática do adversário, né? Acredito que o Flamengo, como o PSG poupou contra o Metz, né? Então, o PSG chega inteiro, então o Flamengo tem que colocar os melhores jogadores possíveis em campo a fim de querer ganhar o jogo. Assiste aí o que o Cicinho vai falar. E vai ser uma grande batalha. O Flamengo vai... Aquela história, o que acontecer tá tudo ótimo, mas o PSG tem que abrir o olho porque não ganhou o Mundial e agora precisa consolidar esse título. E já tem o respeito, né, Renato? Nós falamos aqui na primeira parte das notícias que o Paris Saint-Germain, para esse jogo do Campeonato Francês, poupou sua equipe titular, então há esse grande respeito com a equipe adversária. Foi surpreendido pelo Botafogo no Mundial, então assim, o Paris Saint-Germain também não vem
somente para estudar o time do Flamengo. Em contrapartida, o Flamengo tem jogadores à altura, jogadores com carreira aí consolidada, jogaram na Europa, também sabe o que vai enfrentar. Se tem uma equipe nesse momento que pode jogar aí de igual para igual com o Paris Saint-Germain nessa competição, é exatamente o Flamengo. E no final, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Com fé em Deus, Mundial de Clubes na bagagem. Valeu, galera.